Boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de julho, quinta-feira, véspera de feriado. A gente tem hoje aqui a presença do Paulo Gama, analista de política da XP Investimentos. Então, um prazer te receber aqui, Paulo. A gente já se conhece já há algum tempo, então fica à vontade para se apresentar. Acho que vai ser um papo bem legal de um tema que os clientes com certeza querem se aprofundar mais. Primeiro, obrigado a vocês todos aí pelo convite. A gente falava um pouquinho antes aqui, é um prazer quando a gente consegue dividir ali o nosso trabalho de apuração e lapidação de informação em Brasília, no Congresso, no governo, quando a gente tem essa oportunidade de dividir tudo isso que a gente reúne de informação aqui com vocês. Falando de mim, eu sou, como você falou, time de análise política aqui da XP, um time que existe desde 2015, eu me junto ao time em 2017, depois de ter acompanhado ali a política em Brasília por 10 anos praticamente. Eu sou jornalista de formação, cubro política nacional desde 2009, então depois de quase 10 anos ali, me junto ao time da XP, estou aqui há 4 anos e pouco, e hoje a gente tem um time que começa com uma pessoa em 2015, mas que hoje tem 6, 7 pessoas que se dedicam ali a cobrir Brasília e o que acontece na política nacional. A gente cobre judiciário, a gente cobre temas setoriais dentro do Congresso, política macro, tem a nossa pesquisa, né, de popularidade e intenção de voto que a gente conduz desde 2018, acho que é a maior série ali histórica recorrente, com uma frequência boa ali de dados sobre aprovação ao governo, a gente que produziu, e é isso, mais uma vez que a gente falava atrás, né? É difícil quem precisa olhar para a política para tomar decisão, e esse é um pouco do nosso trabalho, né? Tentar deixar as coisas um pouco mais claras, tentar antecipar um pouquinho o cenário, dar um pouquinho mais de previsibilidade aí a quem precisa usar a política para tomar decisão sobre investimento. Então, de novo, quando a gente tem a oportunidade de discutir um pouquinho ali com quem está tomando essa decisão, é sempre muito legal. Obrigado mais uma vez pelo convite e pelo interesse aí de todo mundo que está acompanhando. Maravilha. Está comigo aqui também o Ricardo, que faz parte do time da MZR. Antes de começar o papo, a gente até estava conversando, né, Paulo, que é muito difícil projetar Brasil, futuro, e o passado, muitas vezes a gente não sabe se de fato ele vai se concretizar, né? Mas, na medida do possível, a gente tenta buscar as informações, as pessoas certas para, ao menos, tentar projetar algo que é mais provável que aconteça. Então, acho que talvez seja mais ou menos essa a ideia aqui do papo de hoje, e muito atrelado nesse tempo que a gente vai ficar aqui, ao longo desses próximos mais ou menos 30 minutos, tentando buscar mais informações sobre a pauta de reforma tributária. Então, talvez começando, né, Paulo, fazendo uma leve introdução, a gente viu ao longo das últimas semanas um agravamento da CPI da pandemia, com diversas confusões relacionadas a uma possível oferta de propina na contratação de vacinas. A gente viu hoje, inclusive, também divulgado a própria XP de uma pesquisa mostrando uma reprovação bastante alta do governo Bolsonaro, inclusive a mais alta desde o início do governo dele. E aí, entendendo próximos passos, né? A ideia do governo, deixando já passando para você, para não me estender muito aqui, Paulo, mas a ideia do governo, pelo menos a priori, parece que é entrar em 2022 com uma Bolsa Família já bem abastecida, e tentando ampliar a parte de isenção de pessoa física. Era, inclusive, uma das promessas de campanha do Bolsonaro lá em 2018. Né? E aí, partindo para a possibilidade dessa reforma tributária, ela de fato avançar, o que a gente enxerga, pelo menos de opinião do mercado financeiro, é uma insatisfação muito grande sobre a atual proposta, não só do mercado, mas também como outras instituições. Né? Eu queria entender de você, na sua opinião, até que ponto o Lira vai, de fato, ter algum tipo de força para votar essa reforma aí ao longo das próximas semanas. De novo, a gente sabe que é muito difícil fazer projeções aqui no Brasil, mas em cima de tudo que vocês têm de informação e conversas aí nos bastidores, o que vocês têm observado? Boa, obrigado. Perfeito o seu diagnóstico, cara. Acho que a gente tem pensando ali em 2022, o governo pensando em 2022, a ideia de entrar ali com esses 2 cartões de visita que você mencionou, né? Por um lado, fortalecer esse novo programa de transferência de renda, e ali, enfim, a gente pode falar para frente, tem um risco fiscal ali que o mercado monitora bastante, né? Enfim, é um programa permanente de transferência de renda, a gente tem uma sobra de recursos ali em 2022 por conta do descasamento ali de inflação, tem um espaço no teto ali de 20, 25 bilhões de reais, mais ou menos, segundo as contas ali do Tesouro.
E o mercado olha muito para qual vai ser o tamanho do programa, porque, enfim, se ele for muito grande, muito próximo ali desse valor, ele pode estrangular outras despesas, e ali a gente vai ter uma briga política, enfim, por reajuste de servidores, para mais gastos com obra de infraestrutura e tudo mais. Então, acho que esse ponto que você mencionou ali é relevante porque é prioridade do governo e porque seja ali uma preocupação fiscal que o mercado tem acompanhado. E a segunda ideia do governo para entrar em 2022 é isso que está contido dentro dessa parte da reforma tributária, que é justamente o alargamento ali da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física. Como você mencionou bem, promessa de campanha. Em 2018, Bolsonaro tinha prometido ali levar R$ 5.000, fizeram um meio termo ali, a proposta vem com a faixa de isenção de R$ 2.500, tem gente que quer levar para 3.000 e tudo mais, mas a questão é que isso é uma renúncia de receita, né? O governo está diminuindo ali a arrecadação a partir disso, está diminuindo também na proposta que foi enviada para o Congresso há 2 semanas o imposto de renda da pessoa jurídica, e ali ele precisa, enfim, dentro dessa ideia dele de ter neutralidade, ali o governo não pode abrir mão de receita, né? Nossas despesas são todas engessadas, obrigatórias, o governo não tem condição de reduzir carga tributária porque as nossas despesas não permitem. Então precisa ser uma reforma tributária neutra. E ali a briga que a gente vê é quem é que vai pagar essa conta, né? Da redução do imposto de renda de pessoa jurídica e da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física. A maneira como o governo encontrou ali, assim, o carro-chefe dessa neutralidade é a taxação de dividendos, né? Hoje a distribuição de dividendos é isenta, o governo propôs ali uma alíquota de 20% para a taxação dos dividendos. Houve uma série de críticas ali, não só a esse ponto, né? O mercado tem uma série de outras críticas ali a diversos pontos da proposta, a questão, enfim, de você poder ou não compensar eventuais prejuízos dentro das holdings, das caixinhas das holdings, enfim, tem questão de taxação de estoque de fundos exclusivos também, que a proposta traz, enfim, mas linhas gerais, acho que o ponto principal que está sendo atacado ali no Congresso por diversos setores é a questão da taxação dos dividendos nessa alíquota que apareceu, né? E ali entra o ponto, enfim, isso do que está proposto, essas todas as questões setoriais ali envolvidas na parte técnica, digamos assim, da proposta. E aí entra a tua pergunta assim, da força do Lira de colocar ela para frente mesmo assim, né? Acho que para entender esse movimento, né, essa tentativa ali que está em curso agora um pouco mais fraca, mas de colocar essa proposta para votar de maneira célere ali, acho que tem de observar primeiro ponto da sua fala, que é esse ambiente um pouco mais conturbado no Senado, né? A gente tem a CPI da pandemia aberta por lá, tem uma relação menos estável entre o presidente Bolsonaro e o Rodrigo Pacheco, tem uma relação um pouco mais conturbada ali do presidente com os senadores de maneira geral, né? Não tem nenhum ministro vindo do Senado, a Câmara tem 4, 5, enfim, tem uma relação diferente ali, e justamente por conta desse momento ali mais tenso no Senado, me parece que dentro desse jogo o Arthur Lira quer oferecer um pouco desse ar de normalidade para o governo, né? Quer deixar nas mãos do governo, mas a agenda continua andando na Câmara e tudo mais, e tem um ambiente ali para avanço das propostas e tudo mais. Nesse contexto ali que ele colocou muita coisa para andar, né? Então a gente viu a reforma administrativa que está em banho-maria ali, mas está andando, né? Enfim, tá comissão especial instalada e tudo mais. Teve outras propostas ali que começaram a tramitar pela Câmara, que tiveram avanço também, no caso da medida provisória da Eletrobras. Essa semana mesmo a gente teve a aprovação na Câmara do projeto de lei que cria as debêntures de infraestrutura, né? Tá na pauta, enfim, com urgência ali aprovada também essa semana, a questão do extrateto ali, né, para regulamentar salários de servidores públicos que ultrapassam o limite constitucional. Então o Arthur está querendo oferecer ao presidente essa normalidade, e um dos carros-chefe ali, casado com essa vontade política do governo de ter a isenção, a ampliação da isenção na tabela da pessoa física, essa proposta de reforma tributária. De pronto, ali, o Arthur Lira chegou a colocar algum tipo de vontade, externar algum tipo de disposição ali de fazer essa proposta avançar de uma maneira bem rápida, né? Assim que ela foi entregue, ele mencionou na entrevista a possibilidade de votar antes do final do primeiro semestre legislativo, que é sexta-feira da semana que vem. Tinha uma disposição ali de fazer a coisa andar rápido, né? Como a gente está tendo o sistema virtual de votação ainda, por conta da pandemia, né, o sistema físico ali está prejudicado, não está tendo sessão presencial 100%, existe ainda a ideia de levar essa proposta direto ao plenário, né, de não passar pelas comissões temáticas, de não criar uma comissão especial para discutir, de fazer essa decisão ser direto em plenário ali, que é a disposição mostrada pelo Arthur, essa permanece.
Agora acontece esse ponto, né? Depois da proposta protocolada, depois da proposta apresentada, de fato, é que ali todos os setores, enfim, os deputados que representam esses setores na Câmara e tudo mais, começaram a fazer suas contas e ali cresceu uma insatisfação grande, não só do mercado financeiro, mas do setor privado de maneira geral, o setor produtivo também se queixou, tem muitos setores ali que se servem da distribuição de dividendos de alguma maneira, tem uma série de estruturas ali tributárias que ficariam prejudicadas a partir da proposta, e acho que a gente está um pouco nesse ponto, tá? Dos setores, dos deputados que representam esses setores, levando essa pressão ali para fazer uma discussão um pouco mais alongada da proposta para o presidente Arthur Lira. E ontem ele fez um tweet muito, muito relevante ali dentro dessa discussão, que foi colocando ali no papel que ele não quer levar, porque a proposta não vai ser levada ao plenário enquanto não tiver amadurecido o texto, amadurecido o debate. Então, acho que essa fala dele meio que cristaliza ali a percepção de que a discussão tende a se alongar um pouco mais. O Arthur Lira, de novo, ele dá esse de que as coisas estão funcionando bem, então ele gostaria ali de que você tivesse uma prévia do relatório para essa semana, ele dizia nessa semana já, mas possivelmente na semana que vem, algum outro evento para manter em evidência a discussão da reforma tributária, mas, enfim, diante da pressão toda, diante das próprias manifestações do Ministério, né, que fala na necessidade ali de mudanças, né, o Paulo Guedes mesmo já falou na possibilidade de reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, não em 5 pontos como inicialmente previsto, mas em 10, chegou a mencionar 15, desde que você entrasse ali na disputa pelos subsídios, que é outra história. Eu, particularmente, acho que quanto mais matéria você trouxer para dentro da proposta, mais difícil fica, você vai acabar atraindo mais resistência, né? E são resistências concentradas ali que ele traz quando ele quer acabar com subsídios. Acho que é difícil fazer essa discussão casada, seria positivo, enfim, que a gente tivesse, de fato, a avaliação dos subsídios que o país oferece, enfim, dos gastos tributários, para saber qual o retorno que eles trazem, isso é indiscutível. Mas o ponto é que trazer isso para uma discussão célere, em pouco tempo, acaba sobrecarregando e acumulando resistências. Minha cabeça, então, nossa cabeça, né, da área aqui, é que a gente vai estender um pouquinho ali a discussão, tá? Que a gente não consegue fazer essa votação tão célere, o que acabou dando um respiro ali, acho que ao mercado que estava de fato receoso de que essa discussão acelerada, em nome dessa bandeira política da ampliação da isenção do imposto de renda da pessoa física, levasse ali a você ter um texto um pouco desequilibrado, né? Um texto descompassado. Muita gente mencionava o exemplo da Eletrobras, né? Uma proposta que acabou saindo do Congresso com uma cara completamente diferente da cara que foi proposta pelo governo. O governo com pouco controle ali, né? Com pouco poder sobre o destino ali da votação. Então, acho que isso dá uma tranquilizada ali, de alguma maneira, que ao menos a discussão vai ser feita com um pouco mais de calma. E acho que é nesse ponto que a gente está, enfim, iniciando ali ainda as discussões, o relator continua percorrendo os diversos setores ali, mas agora parece com uma clareza um pouco maior de que não dá para fazer essa votação em 5 dias, como seria necessário ali para cumprir esse prazo de votar ainda no primeiro semestre. Paulo, até aproveitando, já pegando um gancho na sua fala aí, como é que você vê a possibilidade também até do próprio governo acabar mudando algumas posições, né? A sensação que a gente tem é de que essa reforma saiu do Ministério da Economia incompleta, né? Até mesmo pelas próprias falas do Paulo Guedes ali, você vê que realmente era uma proposta em elaboração e meio que eles foram pressionados a liberar ali uma proposta para que realmente a gente conseguisse avançar com alguma coisa. Você vê alguma possibilidade de mudança de postura ou até mesmo de mudança de direção do próprio governo, né, através, não sei, de emendas ou de alguma articulação dentro da própria Câmara para mudar coisas que estão dentro da proposta original deles? Boa pergunta. Eu acho que sim. Acho que o Paulo Guedes, ele diz naquela live com o Abílio Diniz, né? Que ele fala, o importante era jogar a reforma lá para inaugurar o debate, né? Ainda não estava 100% pronta, o importante era empurrar isso ali, depois a gente vê como é que as contas se ajustam direitinho e tudo mais. Mas quando ele diz isso, ele dá a senha ali de que, de fato, mudanças devem acontecer, né? Acho que a primeira impressão ali do Congresso e do governo, inclusive, é que você vai ter algum tipo de alteração que precise ser feita ali, enfim, a tática não chega a ser, mas enfim, é normal, né, que o governo mande propostas sabendo da alteração, com gordura para queimar, quer dizer, com espaço ali seja para ampliar ainda mais a isenção da tabela de imposto de renda da pessoa física, seja para reduzir ali
é o que você precisa ter de contrapartida, como é o caso da alíquota dos dividendos, quer dizer, enfim, acho que essa daí é uma que vai haver algum tipo de pressão ali, que há, né, algum tipo de pressão e que possivelmente você vai ter alguma sinalização de alteração. Existia um caminho ali que o relator havia mencionado, né, de você fazer um escalonamento ali das alíquotas, né, alíquotas progressivas conforme o valor pago. Existe a pressão de reduzir o ponto ali de 20 para 15, né, a alíquota geral de 20 para 15. Existe um caminho ali também em discussão bastante relevante sobre os fundos imobiliários, né? Enfim, que tem setores ali que são relevantes, são influentes no Congresso, que se manifestaram contra, e acho que essa pressão vai passar a ser exercida ali de maneira mais clara. Acho que a gente tem sinais ali do comando, enfim, dos negociadores da proposta de que é um ponto ali a ser atacado também, que é possível. Quer dizer, a gente ainda está nessa fase justamente de estudar o que está no papel, e das propostas aparecerem. Tá? O que é relevante que o Ministério da Economia diz é que você precisa ter neutralidade no final das contas. Né? Você precisa empatar ali, o governo não pode ter uma postura arrecadatória, né? A proposta final não pode ter objetivo arrecadatório, isso o Congresso tem deixado claro, a ideia é que fique no 0 a 0, mas também não tem como perder dinheiro com isso, não tem como perder a arrecadação, porque, como eu disse no início, nossas despesas ali são todas engessadas, né? Você precisa, a gente tem um espaço de gasto discricionário muito pequeno, então você não consegue ali abrir mão de receita, enfim, sem que você reduza também alguma despesa. Então, sim, acho que o governo vai trabalhar ali numa, não diria uma reformulação, mas vai acatar ali sugestões, quer dizer, existe uma ideia dentro do Ministério da Economia mesmo, de que a proposta tem muito mais cara da Receita do que cara de Fazenda ou Secretaria de Política Econômica, né? É uma reforma muito mais cara ali da Receita Federal do que do restante do Ministério. Então, acho que a gente está, de fato, numa fase de ajuste, tá? A proposta está lá, está para debate, foi exposta ali, como o Guedes disse, ainda sem ter o desenho redondo, o desenho completo. Ruim de alguma maneira que isso aconteça, né? Porque provoca ali ansiedade, né? Provoca incerteza, aquilo que a gente dizia no começo, né? Porque a gente tem escutado ali indiretamente, né? Dos setores todos, muita gente pausando ali, né? Decisão, esperando saber que caminho a proposta vai tomar, enfim, se a gente vai ter uma reformulação do sistema tributário de fato ou não. Alguém que está pensando em fazer investimento, que está pensando em fazer alguma alocação, precisa de fato saber o que é que a gente vai ter ali, se vai ter uma mudança ampla ali para frente, que te exige algum tipo de estrutura diferente e tudo mais, ou se não. Então, acho que é ruim por esse ponto, que a proposta sai ainda muito em elaboração, né, mas o debate está dado ali, a largada foi dada para isso. Acho que a gente vai... Ponto positivo é que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo de discussão, né? Porque a gente não vai ver ali, enfim, acho que essa ideia de votar aos trancos e barrancos ali de uma vez, acho que ela está um pouco mais... Está um pouco menos em voga ali, acho que a gente vai ter um tempo um pouco maior de discussão. E ali, enfim, entre os componentes políticos todos, né, me parece que a vontade do presidente de cumprir essa promessa de campanha, de ter a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, não vai desaparecer, né? Essa vontade política dele ali não vai sumir de uma hora para outra, então a gente deve ter ainda algum tipo de vontade do governo, de ação do governo para fazer essa parte da reforma andar. Mas, de novo, ali você tem uma série de pontos ali que influenciam nisso. Acho que a CPI que acontece no Senado indiretamente tem um pouco de peso nisso também, porque, enfim, adianta pouco você ter isso aprovado na Câmara se o Senado não estiver disposto a fazer andar. Né? A lei tributária impacta bastante a parte de estados, né? Impacta, assim, a parte, assim, você tem a ideia ali, você teve uma discussão até o ano passado, né, enquanto o Rodrigo Maia ainda era presidente da Câmara e o Davi Alcolumbre do Senado, de fazer aquela grande reforma que tratava ali dos tributos sobre consumo. Unificação. Exato. Então você ia criar lá um imposto de valor agregado que reuniria também ICMS, ISS, né, de estados e municípios, além de PIS, COFINS e IPI, dentro de um tributo único ali. Com a ideia de fatiar, você cortou, você quebrou ali, né, a proposta. Você ainda tem essas duas outras propostas tramitando, né? A CBS, que é a unificação lá dos impostos federais, né, dos tributos federais, PIS, COFINS tramitando na Câmara, e você tem no Senado ainda
a PEC que faz a unificação ali de mais tributos, incluindo estados e municípios, segue tramitando, mas me parece ali ainda assim, sem grande ímpeto ali para as duas propostas. O que me parece, por conta dessa bandeira do governo e do presidente, me parece que o que ele quer tirar de tudo isso é a parte da simplificação, da ampliação da tabela do imposto de renda. Acho que é nesse foco que ele vai ter. E o Congresso, por sua vez, uma matéria que está em tramitação lá no Senado, me parece que o que ele quer tirar da gaveta, de fato, é um programa de refinanciamento de dívida, que foi incluído ali de uma maneira, enfim, uma certa liberdade ali dentro da parte da reforma tributária. Enfim, refis não é uma reforma tributária propriamente dita, né, mas ficou aquele conceito de passaporte tributário, né, de você, enfim, criar um programa que permita ali aceder a um novo sistema, enfim, encaixou-se ali dentro dessa narrativa, mas parece que nessas duas partes ali da reforma que a gente tem alguma possibilidade de olhar avançando, né? A parte da tributação sobre renda, principalmente por conta desse cartão de visitas ali, da ampliação da faixa de isenção da pessoa física, e o refis, porque, enfim, é sempre de interesse do Congresso promover programas ali de refinanciamento de dívidas. Você tem, de fato, empresas muito machucadas pela pandemia, enfim, e ali vem a discussão, né? Se o programa vai ser mais restrito para empresas que de fato sofreram ali nesses 2 anos de pandemia, tiveram redução de faturamento e tudo mais, ou se vai ser uma coisa um pouco mais ampla ali, como há propostas também, então um programa que abarca ali não só as empresas que tiveram algum tipo de problema durante a pandemia, mas uma coisa maior, como foi de 2017, né? A gente teve programa lá ainda no governo Temer, um programa de refinanciamento de dívidas que é bastante amplo, e uma das ideias em discussão no Senado é justamente que você amplie mesmo ali para isso. Acho que vai ser um outro ponto ali de discussão. Mas a gente tem amanhã, né, uma sessão de debates no Senado sobre isso, e os 2 projetos vão entrar em discussão ali, ainda sem perspectiva de votação, só de discussão de fato, para ver se encaminha ali um texto de consenso entre o Ministério da Economia e os senadores. Paulo, e até aproveitando, entrando num tema um pouco mais específico, que eu acho que é o que a gente tem escutado aqui com certa recorrência também pelo lado dos clientes, né? Essa questão da tributação ali para contas offshore, a tributação de FIIs e fundos exclusivos. Esse não é um tema novo, né, no cenário político, a gente já viu outras gestões também colocando isso, inclusive se a gente voltar há pouco tempo no passado ali, quando a gente tinha o Temer e o Meirelles, que era uma equipe até bem mais alinhada do que hoje, tinha uma força no Congresso muito grande e não conseguiram emplacar esse tema, né? Não foi aprovado lá na época deles. Um pouco assim da sua sensação, de como que você vê o termômetro para essas votações lá. A gente vê ali 2 opostos no mercado, né? Muitas pessoas se preocupando, muitas pessoas achando que realmente é um tema ali já dando como um tema vencido, né? Um tema que não passaria. Qual que é a percepção de vocês? Como que vocês veem essa parte de tributação? Boa. Nos fundos imobiliários, eu acho que é um tema que não é simples de avançar dentro do Congresso, tá? Você tem ali setores relevantes que defendem a isenção, e acho que, como eu disse, começaram a se mobilizar ali a partir do momento em que a proposta foi apresentada de fato. Me parece ali que há um entendimento do grupo de deputados ali que negocia a proposta de que é uma possibilidade, assim, que não é, digamos, cláusula pétrea ali da proposta. O próprio Ministério da Economia diz que não há nada que seja inegociável dentro do texto, exceto a neutralidade. E um ponto que é relevante também, que linka as duas coisas, né? O Ministério quer usar a receita permanente criada pela proposta, assim, formalmente para amparar o novo programa de transferência de renda, né? Por conta da lei de responsabilidade fiscal. Enfim, explicando brevemente, né? Você, ao se criar uma despesa permanente, como vai ser essa do programa de transferência de renda, você precisa mostrar ali qual vai ser a receita que vai amparar. A revisão da tabela de imposto de renda, como é uma revisão geral, ela não precisa de uma contrapartida. A lei de responsabilidade fiscal permite isso. Então, ainda que a proposta seja fiscalmente neutra, você pode usar a criação dessa receita que não vai precisar amparar a mudança na tabela de imposto de renda para amparar o aumento do Bolsa Família, né, o novo programa de transferência de renda. Então, esse é um outro ponto relevante ali para o Ministério da Economia, que não quer alterar a lei de responsabilidade fiscal para
permitir um novo programa, querem ancorar ali na receita gerada, principalmente pela tributação dos dividendos, né? Mas isso é uma vontade do Ministério da Economia, né? Eu discuti ainda hoje com o pessoal aqui que se para o Congresso talvez importe menos, né? Você flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal. Então, talvez seja uma preocupação grande da economia, nem tanto do Congresso, se precisar fazer alguma alteração ali para emplacar o novo Bolsa Família. Acho que o Congresso não vai se ressentir disso, não. Mas voltando à tua pergunta, os fundos imobiliários, então, acho que a gente tem um movimento ali que assim, que não é desprezível pela retirada e que eu acho que vai ser discutido. Fundos exclusivos, enfim, o debate não é novo dentro do Congresso, né? Como você disse, o próprio Temer chegou a mandar ali uma proposta nesse assunto que acabou não avançando. A principal questão, eu acho que indo em frente à discussão, eu imagino que para frente, daqui para frente, você até pode ter de alguma maneira um ponto ali que é um pouco menos fácil, um pouco mais difícil de justificar ali a exclusão. O estoque talvez seja outro caso, tá? Acho que o estoque ali você vai acabar tendo uma pressão grande também, acho que tem muitos parlamentares ali que ou que têm os fundos, ou que, enfim, de alguma maneira ali compreendem o funcionamento, mais que vão trabalhar contra ali a taxação dos estoques. Mas são duas propostas, assim, são dois pontos polêmicos ali da proposta que seguramente estão sendo discutidos ali nesse momento que a gente tem de conversas e tudo mais. O fato é isso, o desenho original do governo não avança, tá? O desenho original como veio não avança, e são dois pontos em que a gente vai ter, de fato, pressão sendo feita para que eles não prosperem. Tá ótimo. Paulo, a gente está já se encaminhando aqui ao fim da live, até já agradecer os clientes que estão vendo essa live gravada, que acompanhou a gente até aqui, esses quase 30 minutos. Aí até expandindo um pouco mais, Paulo, talvez o assunto aqui, não só em cima de reforma tributária, mas a gente vê algumas outras pautas na mesa, né? Seja ela voto impresso, capitalização, privatização dos Correios, a própria reforma tributária, reforma administrativa. Isso tudo, de fato, você acha que tem algum tipo de chance de passar até o final do ano? Corre o risco de a gente não ter nenhum tipo de aprovação das reformas? Qual que é a visão, se puder resumir a visão hoje da análise da XP Política em cima de tudo que a gente está discutindo hoje no momento aqui no Brasil? Tá, boa. Eu acho que a gente tem, por exemplo, são propostas pontuais ali, né, que a gente tem em discussão. Acho que a gente não tem também uma grande agenda ali estruturante que esteja em discussão ali, né? Então, tem a reforma administrativa que é relevante e tudo mais, mas falta um pouco de empenho do próprio Palácio do Planalto, que a gente escuta ali, os deputados aliados ao governo mesmo, dizendo que o presidente especificamente não se empenha muito, né? Acha que é ruim você fazer essa discussão ali às vésperas da eleição, ainda que a proposta só trate de funcionários futuros, né? Não atinja os funcionários atuais, não tem uma disposição grande do presidente de patrocinar essa proposta. O que você pode ter ali, enfim, algumas janelas ali em que algumas propostas possam ser aprovadas, tá? Eu te dou exemplo ali, a MP da Eletrobras foi um caso, quer dizer, que ela tinha sido bem negociada. Projeto dos Correios, o Arthur Lira quer votar até ali a primeira semana de agosto, a primeira quinzena de agosto, enfim, alguma chance ali de que o plenário da Câmara aprove isso. Tem alguns outros projetos ligados à área de infraestrutura, que tem relevância ali para os setores. Você tem, por exemplo, no Senado, mas estão travados ali por conta desse ambiente político, né? A proposta que cria um novo marco para o setor ferroviário. O ministro Tarcísio falou começo da semana que, se não houver ali avanço nos próximos meses, o governo edita uma medida provisória para tratar disso. Você tem um novo marco regulatório também do setor da cabotagem, né, da navegação entre portos, que também está parado ali há bastante tempo e tudo mais. Então, você tem uma agenda um pouco travada ali. Acho que a gente pode ter avanços pontuais nelas, tá? Mas não tem também uma grande agenda estruturante ali. Me parece, até conversando lá no Ministério da Economia mesmo, que é mais jogo para jogar na defesa, evitar danos do que fazer muitos gols por agora, tá? É mais controlar ali, enfim, evitar que o Bolsa Família acabe estrangulando outras despesas e provoque mais ruído político para frente, evitar que a reforma tributária, essa parte, enfim, por conta da disposição política de avançar com a isenção na tabela de imposto de renda da pessoa física, acabe provocando mais distorções, evitar que o refis saia muito do controle. Acho que é mais esse o jogo ali, um jogo na defensiva do que um grande jogo ali de tocar muita coisa para frente. A gente está há 1 ano e meio da eleição,
menos de um ano e meio, né? 15 meses da eleição. Tem a parte de mudanças nas regras eleitorais que você mencionou, e isso vai tomar um tempinho lá de agosto, né? Os deputados, quando voltarem de recesso, enfim, havendo ou não recesso, mas quando voltarem aos trabalhos lá mesmo no segundo semestre, vão se dedicar uma parte do tempo a isso, a discutir as regras para a eleição do ano que vem. Dali a pouco já começa período ali de mudança partidária e no começo do ano que vem você já tem ali desincompatibilização, o início das articulações para as alianças e tudo mais. Então, nosso calendário não é muito longo ali também, né? Não tem uma grande avenida ali. Acho que são esses pontos. Primeiro, a gente não tem uma grande agenda estruturante ali, né? Você tem algumas propostas pontuais com alguma chance de avanço. O ambiente no Senado, difícil ainda, né? Enfim, você precisaria ter alguma mudança de ambiente político ali, a CPI trabalhando... Não que ela precise trabalhar menos, mas que o ambiente da CPI contaminasse menos o restante do plenário. Quer dizer, ontem, a saída da CPI, a gente viu ali uma discussão em plenário entre o presidente da CPI e o presidente do Congresso, o presidente do Senado. Enfim, o ambiente está sendo contaminado de alguma maneira por isso. Então, acho que são elementos ali que não tem um caminho muito livre para tudo isso. Acho que algumas propostas pontuais a gente pode ver avançando, mas é isso. Trata-se ali de propostas pontuais e menos de uma grande agenda estruturante. Acho que o Ministério da Economia está mais jogando na defesa ali, evitando danos do que tentando fazer gol. Boa. Então é isso. Maravilha, Paulo. Super obrigado de novo pelo tempo, atenção. Ricardo, obrigado. A todos os clientes que assistiram aqui a gravação também. E até a próxima. Obrigado, Paulo. Valeu, gente. Boa noite. Até. Valeu. Tchau. Até mais.